R$ 40.000 em um único projeto de agente de IA. Hoje eu vou mostrar para vocês a arquitetura aqui de um projeto de IA, de um agente, que esse projeto aí, ele facilmente pode ser vendido por R$ 40.000, porque ele envolve uma alta complexidade e também dados em tempo real, entre aspas, tempo real, mas eu vou explicar aqui para vocês detalhadamente e mostrar principalmente a diferença de um projeto aí de um agente de IA, de uma IA, mais simples, um projeto mais barato, de um projeto já indo para um nível realmente de empresa, de você implementar aí numa empresa, um projeto que realmente é um valor bem maior agregado e, consequentemente, aí, um retorno bem maior. Eu vou mostrar nesse vídeo a arquitetura, também vou mostrar para vocês qual que é o problema que a gente visa resolver com essa solução e vou entrar tudo em detalhes nesse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é David, eu sou fundador da Solveflow e na Solveflow eu desenvolvo aí agentes de IA, arquiteturas de agentes de IA, sistemas e automações para empresas. Normalmente, quando a gente fala de agentes de IA para vender para empresas, pensa-se muito ali no agente de IA no WhatsApp, onde ele vai percorrer ali o script de vendas, ou vai estar nas vendas, ou vai estar realizando ali algum suporte. Ia depender do que se espera, né, daquele agente de IA, vai definir ali quais são as ferramentas que ele vai usar, quais dados que ele precisa. Mas quando a gente entra aqui já no âmbito de uma empresa, de uma operação maior, muda um pouco o cenário. Seja por questões de LGPD, de segurança, ou até questões que normalmente não vai ser um agente de WhatsApp, vai ser um agente, por exemplo, um agente comercial que vai consultar os dados da empresa, um agente ali para o CEO que vai rapidamente quer fazer algumas perguntas, por exemplo, qual que é o produto com melhor margem, qual que é o produto com melhor margem em São Paulo, qual que é o vendedor que está trazendo mais receita, enfim. Então esse agente ele vai pesquisar esses dados e vai retornar ali para o usuário. E é exatamente esse agente que a gente vai entrar aqui em detalhes agora, e eu vou explicar um pouquinho melhor como que eh, funcionaria essa arquitetura. Pode ser feita de mais de uma maneira, mas a maneira como a gente vai ver aqui vai ser a maneira como eu desenhei aqui para um cliente. Então, primeiro ponto, qual que é o problema que a gente quer resolver aqui? O problema é consultar os dados da operação em tempo real. Então, nesse caso aqui, o CEO, o setor comercial, ele quer fazer algumas perguntas sobre a operação e ter esse retorno aí em tempo real, sem necessariamente estar precisando olhar esses dados aí num dashboard, nada nesse tipo. Então, esse aqui é o objetivo, né? Esse aqui é o objetivo. Ok, e onde que estão esses dados? Então, esses dados, eles estão no ERP. Esses dados, eles podem estar também em um sistema logístico. E esses dados também podem estar, por exemplo, num sistema de e-commerce. Mas aqui vamos pegar aqui os dados do ERP e do sistema logístico. Então, pegando aqui de um cenário onde esses dados, esse ERP aqui, ele é legado. Ou seja, ele não tem API para expor, não é fácil de integrar, então não tem como simplesmente o agente ali conectar nesse RP e extrair as informações. Então, pegando esse exemplo aqui desse cliente, por esse RP ser legado, então qual que é a solução que foi desenhada? Construir um data lake, que nada mais é do que imagine com um banco de dados separado onde a gente sincroniza aqui as informações do RP e do sistema legado para esse banco de dados. Esse Data Lake, ele vai ter três camadas de dados. Ele vai ter a primeira camada, que é a camada bronze, a segunda camada, que é a camada prata, e aqui a camada ouro. Beleza, mas qual que é a diferença entre essas camadas? Na camada bronze, aqui vão ser os dados sujos, e sim os dados sujos, vou chamar dessa forma, que nada mais é do que os dados brutos que estão vindo aqui do ERP e do sistema logístico. Então, ele vai estar com os mesmos nomes de campos, os mesmos nomes de tabelas,
Enfim, vai vir todos os dados brutos, né? Vamos mudar aquele sujo para bruto, fica melhor. Os dados brutos. Nós não podemos consultar esses dados ainda porque esses dados aqui, eles estão muito soltos. Então, para que o agente ele consiga extrair alguma informação, tem que ter treinamento sobre o que que é cada tabela, sobre o que que é. Então, a gente não trabalha sobre em cima desses dados. Depois disso, o que acontece? Acontece aqui um tratamento desses dados. Então, é a normalização dos dados. Na camada prata, ocorre a normalização dos dados. Então, aqui já vai estar com os mesmos nomes de colunas, já vai estar agrupado em tabelas, mas ainda não é o dado final. Na camada ouro, é onde nós teremos os dados com as regras de negócio. O que que isso significa? Então, que já vai estar multiplicado ali por fatores da regra de negócio. Os números já vão estarem multiplicados, já vão estar tratados, eles já vão estar prontos para a gente trabalhar. E é em cima dessa camada aqui que a gente vai trabalhar. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso aqui envolve. Dá para ir muito mais a fundo, não é o objetivo aqui. E eu nem sou especialista nisso, né? Isso aqui é um data lake. Mas toda essa parte, você atuando ali como quem vai implementar IA, provavelmente você não vai fazer essa parte. Ou a própria equipe da empresa vai deixar isso pronto para você consultar esses dados, ou alguma empresa terceira, enfim. Mas o importante é que a gente precisa trabalhar com dados limpos e com dados já tratados e aplicadas as regras, para que o nosso agente consiga trabalhar da melhor forma possível. Perfeito? Muito bem. Só lembrando que aqui nessa camada ouro, a gente já vai ter dados do RP, do sistema logístico, e se tivesse mais algum sistema, já estaria tudo normalizado aqui pra gente. E agora a gente vai aqui para a arquitetura completa, como que ficaria, ok? Então aqui embaixo nós temos de onde vão vir os dados, temos aqui a camada Gold, onde tem todos os números, as vendas, as margens, os clientes. E adicionalmente o que que a gente faz aqui? Nós jogamos esses dados aqui da camada Ouro para um banco vetorial chamado ChromaDB. A gente vai vetorizar esses dados aqui para a IA conseguir buscar. Porém, isso aqui era um erro que o consultor anterior tinha cometido, porque ele apenas ia vetorizar os dados e disponibilizar para IA. Porém, quando você vetoriza dados, ele realiza a busca semântica. O que que significa? Ele faz a busca por significado. Então, para jogar para o ChromeDB, aqui nessa camada ouro, a gente vai ter os dados assim, ó. Nós vamos ter os dados aqui, como, por exemplo, nome produto, depois nome vendedor, depois estado, né? Tô criando aqui, tá? Valor, quantidade. Então, se a gente armazena os dados dessa forma aqui no nosso banco vetorial, a IA não vai conseguir buscar, porque ela busca por significado. Então, o que que a gente tem que fazer antes de transformar aqui, jogar para o banco vetorial? Nós temos que transformar isso aqui em uma frase de contexto. O vendedor João vendeu para o estado de São Paulo 50 unidades do produto. Vou colocar aqui tampa metálica. Tá vendo que você trouxe um significado para esse dado? Ele não está jogando assim de maneira bruta. Então, isso aqui a gente joga para o nosso ChromaDB, para o banco vetorial, onde quando a IA precisa buscar algum significado, algum contexto. Muito bem. Não vou entrar aqui em detalhes o que que é um banco vetorial, mas não é o objetivo do vídeo, e sim o objetivo do vídeo é mostrar como que seria arquitetar tudo isso. Então aqui, nós pegando por etapa, o usuário, através de uma interface, de um chat, ele faz uma pergunta e um orquestrador de IA, ele vai classificar qual que é aquela intenção. Então ele quer saber mais, por exemplo, vamos dizer que ele fez a pergunta assim: qual que é o produto com maior margem em São Paulo? O que que vai acontecer? Ele vai ter que buscar todos os produtos vendidos em São Paulo e ver qual que é trazer os cinco com a maior margem. Então, nesse caso, ele vai classificar essa intenção, esse orquestrador de IA, e ele vai verificar que ele precisa de uma consulta estruturada. Então, justamente essa que é a diferença.
A gente tem a consulta estruturada, que vai fazer uma consulta direto na camada Gold, e nós temos aqui a consulta via banco vetorizado. Só que uma pergunta como essa informação não vai estar pronta no banco vetorial. Não vai estar aqui pronto no banco, ó. O produto com maior margem é o produto tal. Não, porque a gente teria que antecipadamente, para ser dessa forma, já, já prever todas as perguntas e já colocar todas as respostas aqui no, né, nesse formato aqui no banco vetorial. Porque no banco vetorial, a busca é por similaridade, né? Então, por significado. Ele entende ali a pergunta e procura aquela resposta no banco. Não, aqui aí ela vai precisar montar uma consulta, então ela vai fazer um select em todos os produtos vendidos em São Paulo, ordenando pela margem qual produto que tem a maior margem. Então, e essa consulta é feita direto na camada Gold de dados, onde os dados já estão tratados, já estão com a regra de negócio e pronto para consulta. Quando uma pergunta ela envolve mais contexto, então principalmente quando envolve documento, então você tem lá um manual de 200 páginas, faz muito sentido vetorizar, porque a busca acontece por contexto. Então, quando precisar de contexto na pergunta, esse orquestrador vai classificar a intenção e vai fazer a busca aqui no Chroma DB. Muito bem. Além disso, aplica alguns guardrails, que é justamente regras que deve responder, que não deve responder, né? Seria a segurança. Isso aqui, então, acontece essa busca e depois manda o resultado aqui para uma LLM local. Então, a gente não vai usar aqui OpenAI nem Gemini. A gente vai rodar um modelo de IA local. Então, quando você fala em projetos aí, em empresas mesmo, normalmente vai ser usado uma LLM local por questão de custo de token, por questão de segurança, que você não está mandando esses dados para fora. Então, isso é muito importante e devolve ali a pergunta do usuário, né, com o contexto da resposta. E é muito importante aqui, além disso, eu coloquei aqui embaixo, né, incluir logs e monitoramento mínimo, que é justamente aqui a gente monitorar se como que está sendo aqui a questão, né, de erro das respostas, a questão da rota, se está sendo indo pela rota correta. Também tem como você fazer monitoramento de como que tá a consulta na reg ali, se tá, né, no banco vetorial, se está extraindo as respostas corretas. É muito importante ter esse monitoramento para que você consiga ver se está dentro né, do esperado e poder realizar aí, eh, poder realizar melhorias no projeto. Então, um ponto muito importante aqui para trazer para vocês é que como você vê que já aumenta o grau de dificuldade, então não entrei muito aqui em detalhes do que é um banco tutorial, não é o objetivo do vídeo, mas sim mostrar uma arquitetura, né, de um projeto de maior capacidade. Então aqui vai envolver também controle de acesso, se você vai ter acesso por exemplo, do CEO, vai ter acesso também de pessoas do comercial, então qual que é o nível de acesso que cada um pode ter, quais que são as informações que cada nível de acesso pode retornar. Você vê que você vai entrando muito mais em detalhes e com isso vai aumentando bastante aí a complexidade. E sobre a questão de ser em tempo real, importante, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui antes para vocês. Essa sincronização aqui do RP e do sistema logístico para a camada bronze vai depender quantas vezes vão ocorrer na semana, no dia. Então, se isso aqui ocorre uma vez no dia, né, na camada bronze, essa normalização, vamos dizer assim, que também ocorre a normalização e para a camada ouro, então você vai ter sempre de um dia para trás esses dados aqui atualizados. Então, é, o é o tempo real que eu comentei, né, que a gente vai ter em tempo real, mais de um dia para trás. E depois de estando funcionando, né, funcionando aqui toda essa parte aqui do agente, depois você adiciona nesse agente para que ele aja de maneira proativa, então que ele traga alguns insights de maneira proativa, enfim, isso vai aumentando um pouco a complexidade aqui da arquitetura. Mas o vídeo era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo. Também vou deixar meus contatos aqui abaixo do vídeo para você que quer colocar aí, implementar um agente de IA aí na sua empresa, na sua operação, e a gente conversa e chega numa solução. Muito obrigado e até o próximo vídeo.